Boa noite, tudo bem com você? Hoje o vídeo vai ser bem rapidinho, porque hoje eu quero falar a respeito de proporcionalidade. Proporcionalidade. É incrível como muita gente no YouTube não está sabendo, mas não está sabendo mesmo lidar com pontos de vista diferentes, com pessoas que têm opinião diferente da sua. Né? A gente já está num país meio polarizadão, direita e esquerda, em cima e embaixo, um lado e outro, certo e errado, bom e mal. Tudo rola mais ou menos por esse caminho aí. Mas tem gente no YouTube que de verdade precisa de fiscalização, precisa que a gente fique com os olhos super abertos. Não importa se ela não concorde com aquilo que eu digo, não importa se ela não concorda com aquilo que você pensa, não importa se ela não gosta do conteúdo que você posta. O ataque ou a resposta não é proporcional, não se limita a rebater os teus pontos de vista, não se limita a criticar o conteúdo que você postou, não se limita a apresentar uma alternativa àquilo que você fez ou àquilo que você falou. Essa pessoa parece que enxerga nas pessoas miras muito específicas e age de uma maneira completamente desproporcional. E não só desproporcional e desmedida, mas de uma maneira injuriosa, pejorativa. Ela vai atacar, por exemplo, a origem dessas pessoas, de onde essa pessoa veio, onde essa pessoa nasceu, em que circunstâncias essa pessoa nasceu, em que situação essa pessoa foi criada, e ataca a origem dessa pessoa como se estivesse atacando as ideias desse sujeito. Ataca a posição política dessa pessoa, se ela for de direita, de esquerda, se for de esquerda pior ainda, porque vai chamar de comunista, vai chamar de esquerdopata. Ataca a condição socioeconômica do sujeito, como se o fato de ser pobre, como se o fato de não poder ir a um dentista, como se o fato de não poder ter instrução formal fizesse dessa pessoa um ser pior por alguma razão. E os ataques não param, os ataques são os mais baixos possíveis. Ataca a orientação sexual do sujeito, né? Ataca a masculinidade ou a feminilidade de um determinado sujeito como se isso fosse uma razão para depreciar alguém. Então, muito tem surpreendido essa incapacidade dos sujeitos serem proporcionais, de responderem aos outros à altura da sua discordância, à altura de um eventual ataque ou alguma coisa assim. Então não importa aquilo que eu digo, não importa aquilo que eu faço, não importa com qual conteúdo que publiquei que você discorda. O que importa é eu vou atacar. Eu vou passar sobre as pessoas como um rolo compressor. Eu acho importante a gente, enquanto consumidor desses conteúdos criados, estarmos alertas a isso. Porque se você não concorda com um ponto de vista, se você não concorda com uma opinião, se você não concorda com um posicionamento político, ok. É sobre isso que você tem direito de falar. Agora, agredir as pessoas naquilo que muitas vezes é mais caro, mais sensível, mais particular, mais individual, isso é crime. E quando o YouTube vem por meio da análise dos conteúdos e exclui determinado conteúdo, exclui determinado canal, exclui determinado vídeo, impede a realização, por exemplo, de uma live ou alguma coisa assim, não é porque o YouTube se tornou comunista ou esquerdopata ou porque o YouTube está do lado dos criminosos, não. É porque a atitude dessas pessoas viola a legislação. E se o YouTube permitir que esses conteúdos continuem,
o YouTube se torna solidário nesses ataques. Esse é um detalhe importante que quem consome esses conteúdos precisa conhecer. Quando uma pessoa assiste a um conteúdo desse e aplaude ao criador desse conteúdo, que muitas vezes acredita firmemente ser a última bolacha do pacote, ou como se diz aqui na minha região, tem certeza que é o gás da coca, essas pessoas que assistem a esses criadores de conteúdo têm que começar a pensar, têm que começar a refletir. Eu concordo com isso? Eu me vinculo a essa opinião? Eu compartilho desse ponto de vista? Eu compartilho desse ataque? Olha o que aconteceu lá no Rio de Janeiro com aquela representante popular que foi assassinada. Muita gente nas redes sociais começou a dizer, olha, ela tem envolvimento com o crime. Isso não se confirmou. Olha, ela foi eleita com o dinheiro da criminalidade. Isso não se confirmou. Olha, ela foi eleita porque os criminosos votaram nela. Também não se confirmou. As pessoas tentam buscar maneiras de justificar os seus pontos de vista atacando os outros naquilo que é mais caro para cada um. Nas suas relações afetivas, na sua história de vida, nas suas fragilidades, nas suas escolhas que muitas vezes já são um alvo de ataque por toda a comunidade, por toda a sociedade. E de repente, nós, enquanto consumidores de conteúdo do YouTube, vamos lá e vamos aplaudir, vamos dizer que pode, vamos dizer que é legal. Cara, se o canal que você assiste tem sido consecutivas vezes retirado do ar, é porque alguma razão tem. Algum aspecto legal ele está violando. E você está compartilhando disso? E você está sendo favorável a isso? Informações mentirosas a respeito de pessoas. É isso que nós buscamos escutar no YouTube? Homens sendo ofendidos, mulheres sendo agredidas, violência, assédio. Cara, o que a gente quer nesse YouTube da vida aí? É muito importante a gente pensar com o que eu quero compartilhar. Do que eu pretendo fazer parte. Dá uma olhada. Vamos abrir os nossos olhos. E é incrível, porque ao invés de rebater ideias, as pessoas atacam a origem das pessoas, atacam a etnia do sujeito, se é preto, se é índio, se é branco, atacam a condição socioeconômica, se é pobre, atacam a região de moradia do sujeito, se é do interior, se vive numa comunidade, como se isso denegrisse de alguma maneira os pontos de vista de uma pessoa. Como se o fato de um sujeito ser gay ou de uma mulher ser homossexual fizesse da opinião dela menor, reduzisse de alguma maneira a credibilidade desse sujeito em relação aos seus próprios pontos de vista. Que por mais que eu não concorde, devem ser defendidos. O direito desse sujeito manter os seus pontos de vista e apresentar os seus pontos de vista deve ser defendido. Muitas vezes a gente julga, que a gente está super envolvido com pessoas inteligentes, com pessoas bem articuladas, mas pessoas inteligentes e pessoas bem articuladas têm argumentos, falam sobre ideias, não falam sobre pessoas.
Mantenha o seu discurso, pelo menos dentro da lei. Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar quais são as pessoas que nós temos transformado nos nossos ídolos do YouTube. Quais são os canais que nós esperamos para chegar em casa para poder assistir? E por que razão? O que eu estou indo buscar nesse canal? Emoção, empolgação, aventura, adrenalina. Tô a fim de ver sangue. Tô a fim de ver confusão. Cara, será que está faltando isso na tua vida? Será que está faltando aventura? Será que está faltando emoção? Será que é por meio da execração pública das pessoas? Será que é por meio da humilhação pública das pessoas? Será que é por meio da depreciação de sujeitos? Será que é por meio da ofensa à orientação sexual, à condição socioeconômica? Pessoal, acho que é hora da gente começar a acordar. Acho que é hora da gente começar a se preparar para para ter uma seleção das notícias que a gente recebe. Nem tudo que está no YouTube é verdade. Nem tudo que está no Facebook é verdade. Nem tudo que a televisão apresenta é verdade. Essas pessoas têm por objetivo atender seus próprios interesses. Essas pessoas têm suas intenções. Pior coisa ainda quando a gente ouve, por exemplo, que alguém, por expressar sua opinião, quer fazer seu canal crescer. Peraí, acho que não. Acho que não. As pessoas têm direito de opinar. As pessoas têm direito de falar aquilo que pensam. E quem discorda tem os meios legais para se posicionar. Não é ofendendo. Tá? Não é atingindo a origem do sujeito, não é falando a respeito da sua condição socioeconômica, não é inferindo a respeito da sua orientação sexual, que a gente vai trazer as verdades à tona, ou que a gente vai, por exemplo, esclarecer algum fato. Em ano de eleição, é hora de selecionar um pouquinho melhor aquilo que entra pelos nossos olhos e entra pelos nossos ouvidos. Não só selecionar o que entra pelos olhos e pelos ouvidos, mas se permitir fazer aquela perguntinha: será? Isso é verdade mesmo? Vamos investigar, vamos pesquisar. Da mesma maneira que esse conjunto de opiniões preconceituosas contra a vereadora não resiste a uma simples pesquisa de Google, muitas vezes esse bando de agressões que nós estamos ouvindo no YouTube dia após dia, pode ser que não resistam a uma simples pergunta. Olha, isso é fato? Olha, isso é verdade? Uma coisa que eu sempre digo no meu canal, e você sabe, quem assiste meu canal sabe. Você tem alguma dúvida em relação a qualquer criador de conteúdo? Vai até o canal dele, pergunta alguma coisa no comentário, pergunta lá, tira a tua dúvida, esclarece, ouve o outro ponto de vista, ouve a outra versão. Ninguém é dono da verdade. Ouve os dois pontos de vista, põe na tua balança, cria a tua opinião, vê aquilo que de fato se aproxima mais daquilo que você entende como verdade, como aquilo que é positivo para você. Em ano eleitoral, eu insisto, onde campanhas milionárias, com publicitários milionários, pagos para te convencer que é melhor acabar com a Previdência Social, porque você pode ser que não tenha garantia de uma pensão vitalícia para o resto da vida. E pode ser que você
se tiver que se aposentar aos 75 anos, já não tem uma condição de saúde mais tão legal. Pode ser que se desmontarem o SUS, por exemplo, quando você precisar de uma consulta médica, pode ser que você não tenha. Quando você precisar de uma vacina, pode ser que você não tenha. Quando você precisar de um medicamento de alto custo, pode ser que você não tenha. Então, quem sabe seja a hora da gente pensar na defesa intransigente das políticas públicas. Vamos defender aquilo que é nosso direito. Vamos lutar pelo Sistema Único de Saúde. Vamos lutar pela nossa Previdência Social. Vamos entender um pouquinho o que essa gente quer quando propõe desmontar tudo isso. Vamos entender um pouquinho o que esse povo, né, que chega no YouTube, abre aí suas câmeras, quando fala mal a respeito dos pobres, quando fala mal a respeito do Bolsa Família, quando abre mão da solidariedade humana. Cara, muitas dessas pessoas eu conheci, eu tive a oportunidade de ter o privilégio de conviver por algum tempo com algumas dessas pessoas até no meu canal. E eu sei que essas pessoas têm um senso crítico super apurado. Acho que vale a pena, pessoal, a gente pôr a mão na consciência e pensar no que nos faz aplaudir a execração pública de determinadas pessoas. Tamo junto, pessoal. Só um desabafo. Um abraço.